ouvi muito da sua história já. Claro, eu conhecia você como jogador, como profissional, aí fui buscar um pouco mais. Quando surgiu a oportunidade de você vir aqui, eu já conhecia a sua performance incrível, mas não conhecia muito da sua história, como você começou a contar aqui agora. Mas já ouvi muito e... É claro que eu me identifiquei muito com algumas partes, porque eu tentei ser jogador de futebol lá na minha cidade, em Piracicaba, joguei na base do 15, em alguns lugares, e claro que não deu certo, porque eu estou aqui hoje, mas eu tirei muita coisa do futebol, eu aprendi muito com o futebol. O futebol, não só o futebol, mas o esporte eu digo, né, que ele ensina. É isso. Ele ensina. E eu queria que você falasse um pouco do que o esporte ensinou pra você nesse clube, que você fazia parte, Pequeninos do Jockey, né? Então, assim... Eu lidei com frustrações, primeiramente, no esporte, e aprendi a lidar com isso. Então, o que você tirou com base do esporte no começo? O Pequeninos do Jockey foi basicamente a minha base, né? Uhum. Foi lá que eu aprendi o que é ser, ou o que é ter, como é ter disciplina. Porque para mim jogar, para mim treinar e jogar, eu precisava ter boas notas, não podia falar palavrão e eu tinha que chegar no horário. Então, esse ensinamento, essa educação que era para mim ter dentro de casa e que eu não consegui ter porque por conta da ausência da minha mãe e do meu pai, que na fase de 13, 14 anos meu pai sai de casa e minha mãe era ausente porque ela tinha que trabalhar em 2 empregos. Então, essa educação que eu deveria ter dentro de casa, quem acabou me educando ou me direcionando para o caminho que eu deveria andar foi o Pequeninos do Jockey, através do seu Guimarães. Então, para mim jogar no Pequeninos do Jockey, eu precisava ter boas notas na escola, eu não poderia falar palavrão. Sim. E eu tinha que chegar no horário. Então, a minha formação de disciplina, ela não aconteceu na Alemanha, não aconteceu nos clubes que eu joguei profissionalmente. Sim. Basicamente, foi no Pequeninos do Jockey. Aí eu entendo que quando eu chego na Alemanha, eu não tenho nenhuma dificuldade na questão de disciplina, de horário, de respeito, porque eu aprendi há muito tempo lá atrás e caminhei com a disciplina e ela só foi me moldando, fazendo com que eu melhorasse cada vez mais. E, através dessa melhora, potencializou ainda mais o talento que eu já tinha. Legal. Show de bola. Lá na Europa, eles são mais rigorosos? Como que é o treinamento lá? Muito mais, disciplina, muito mais rigorosos em todos os aspectos, né? Quando eu saí do Brasil para jogar lá, eu era um jogador de futebol. Lá eu percebi que lá eles são atletas, né? Sim. E esse diferencial vem muito da mentalidade, esse diferencial vem muito na questão de você conduzir a sua carreira não momentaneamente, mas você conduzir a sua carreira com planejamento, sabendo que a carreira ela tem o começo, o meio e o fim. E a maioria, na minha época que eu comecei, eram mais talentosos que eu, até jogavam mais do que eu, mas por não terem o planejamento, o foco e a disciplina, muitos acabaram ficando no meio do caminho. Então, como eu tinha o talento, aprendi a disciplina, despertou em mim o foco e planejei a carreira, né? Então, isso me ajudou muito em vários aspectos, em melhorar como profissional, em ter dentro de mim um propósito, uma clareza e um direcionamento de fazer com que a minha carreira fosse uma carreira longa, porque desde quando eu subi para o profissional, as pessoas sempre me falavam, as pessoas mais velhas que eu sempre falavam: aproveita a oportunidade que a carreira de jogador ela é curta, aproveita a oportunidade que a carreira do jogador ela é curta. Então isso despertou em mim em planejar minha carreira, sabendo que ela é curta, mas
E a sua nem tão curta assim, né? Então. Você, até Você hoje já- tá, É, tá a minha jogando. Você já a imaginava minha- jogar em alto nível, os 40? Você Eu- imaginava isso já? Eu imaginava porque eu me preparei, né? Legal. Então, quando eu chego na Alemanha, eu chego na Europa, Fábio, como você me perguntou, eu lá que despertou em mim a questão de me cuidar, sabendo que foi lá que eu aprendi que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho. Então, eu passei a cuidar do meu corpo na questão de alimentação e de performance. Legal. Então, quando eu descobri isso, olhando para os jogadores dentro do clube, e o clube também já passava essa mentalidade para os atletas. Então, quando eu chego para jogar, por exemplo, o meu primeiro clube foi o Real Madrid. Quando eu chego no Real Madrid, dentro do clube tem a nutricionista, Só tem Real o Madrid, né? preparador físico, tem. E eu vejo uma diferença clube, muito muito grande, que lá você, para você ir pro treino, você tem que chegar 1 hora antes. Antes de eu sair, quando eu saio daqui e vou para lá, aqui os jogadores chegavam 10 minutos antes de começar o Põe a roupa treino. e treina. Então eu já comecei a ver essa diferença. Lá no treino lá é jogo. Treino lá é jogo. Caramba, pegada. Aqui não. Aqui treino é treino, jogo é jogo. Ou seja, aqui os jogadores se poupavam no treino para dar o máximo no jogo. Lá não. Lá eles davam o máximo no treino para dar o além, o algo a mais no jogo. Ou seja, Caramba, quando eu chego lá, eu chego com a minha mentalidade totalmente diferente da deles. E por eu ter essa mentalidade diferente da deles, eles estarem mais à frente, eu tive muita dificuldade de adaptação. Aham. Porque quando eu vou para lá, eu vou para um próximo nível. Chego no nível acima. E para mim performar da forma que eles já performavam, eu tinha que mudar minha mentalidade. E aí eu entendi que não tem como você joga em um clube pequeno, você não consegue com a mentalidade de um clube pequeno. Um clube pequeno, eu estou usando Sim. como exemplo, mas mentalidade pequena para jogar num clube grande, Gigante, né? Gigante como o Real É, Madrid num- mundial, do né? mundo, né? Mundial. não dá essa comparação. A gente pode fazer de um banco menor e um banco, Aham. Uhum. Maior. né? Sim, sim. Quando outra mentalidade. esses jovens que querem iniciar suas carreiras, eles saem, a maioria sai de um banco pequeno, fazem as suas formações em uma escola menor para escalar, né? Para ir para um próximo nível. E se ele não tiver nessa evolução, ele vai bater lá e vai voltar. Porque a mentalidade dele está ainda aqui e ele não está com as estratégias corretas para poder se manter ou subir nos próximos níveis. Isso acontece muito com muitos atletas, né? Aham. Um exemplo assim, claro, Digão, um exemplo muito claro que eu tenho, atual, é o próprio, que eu sempre falo isso, que é o próprio Gabigol, que quando ele sai daqui do Brasil, ele sai em destaque, né? Quando ele estava Inter de Milão, né? jogando no Né? Santos, Fez bastante gol, artilheiro. destaque, bastante voando, gols. tinha acabado de subir da base, voando bem. Isso. Só que ele foi pra lá com a mentalidade ainda daqui, né? Na questão de que ele achava que ele ia performar com a mentalidade que ele estava jogando aqui no Brasil. Sim.